Bom, galera, eu sou o Henrique, né, mais conhecido como Macarrão, proprietário aqui da empresa Macarrão Brindes. Mas antes de falar a história da empresa em si, eu vou falar aqui um pouquinho quem é o Macarrão, quem sou eu, né, como é que eu vim parar aqui, o que é que eu fazia antes de trabalhar com brindes personalizados. Então, eu sou formado em administração, eu já trabalhei na área de logística, né, uma empresa aqui na minha cidade mesmo, Maceió, Alagoas. Eu já servi o quartel do Exército, já fui soldadinho durante um ano. Eu já trabalhei com meus pais, com meu avô, né? Também mais ou menos nessa área, uma área de artesanato, não era brindes, mas era pintando caqueira, pintando peças de gesso, algo sempre relacionado à pintura, e talvez por isso eu tenha me direcionado para esse segmento, né? Mas é isso. O Henrique é esse, né? O famoso macarrão. Vocês costumam ver nas minhas redes sociais. Tem gente que nem conhece meu nome, não sabe nem meu nome. Então, esse é o macarrão. Tudo começou quando essa empresa que eu trabalhava já há 8 anos, né? Estava lá há 8 anos trabalhando, e como era relacionado à safra de álcool, né? Safra de açúcar, que era uma empresa com exportação de álcool, as usinas aqui do estado estavam passando por uma situação bem delicada nesse período, e aí eu recebi a notícia que aquele ano seria o último, né? O nosso último ano de trabalho da empresa. A empresa iria ser desfeita, porque não iria prosseguir com o contrato com as usinas. E aí meu ex-patrão chegou e disse: "Ó, Henrique, a gente só vai trabalhar até dezembro desse ano e depois, felizmente, a empresa vai deixar de existir e já estou te avisando para você já ir se organizando para ver o que é que você vai fazer da sua vida." E aquilo me pegou de surpresa, porque eu ali eu estava numa posição, vamos dizer assim, confortável, né? Uma empresa que eu trabalhava há 8 anos, que era muito boa, eu atuava na parte administrativa lá e a gente se dava muito bem. Eu digo: caramba, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Então, essa notícia foi mais ou menos no meio do ano, então eu tinha 6 meses para correr atrás, para a partir do ano seguinte eu já ter alguma fonte de renda, né? Então foi aí que eu comecei a pesquisar, e aí foi no início do Instagram também. Eu já fiz uma conta no Instagram, comecei a pesquisar algo que eu pudesse trabalhar a partir daquele momento ou posteriormente, né, já para ter um planejamento. E foi aí que eu descobri uma empresa aqui na minha cidade, em Maceió, que personalizava sandálias, né? Eles faziam sandálias personalizadas para formatura, casamento, enfim, para todo tipo de evento. E eu já de imediato já fui me reunir com o proprietário, né? Já marquei uma reunião com ele, me reuni com ele, e expliquei que eu queria revender as sandálias dele, que eu tinha uma clientela, tinha clientela, não tinha nem começado nada ainda, mas eu já disse: ó, eu tenho uma cartela de clientes, né, possíveis clientes para comercializar os produtos, e eu quero revender essas sandálias. Eu já mando para você tudo certinho e quero só vir buscar e entregar ao meu cliente. E aí a gente negociou, né, ficou negociando valores, prazo, tudo direitinho, e eu fechei com ele. Montei o Instagram, era até Macarrão Sandálias Estilizadas, né? Eu fiz a conta do Instagram, comecei a postar umas imagens, pegava umas imagens dele mesmo, de produções dele, ia postando, comecei a divulgar para a família, para os amigos, eu ia falando, fiz uns cartõezinhos. Então comecei a divulgar dessa forma e comecei a fazer uma renda extra, né? Nesse período, nesses últimos 6 meses que eu ainda estava trabalhando na empresa, eu comecei a revender essas sandálias personalizadas, né? Então eu só fazia, mandar o pedido por e-mail para ele, ia buscar na casa dele, que era no bairro aqui próximo do meu, e ia entregar ao meu cliente. E aí eu já parti do início já querendo um diferencial. Eu digo: não, eu tenho que me diferenciar, eu tenho que ter algo diferente, tanto das demais empresas como até da própria dele, que ele era meu próprio concorrente, já que ele era o fabricante, enfim. Então eu comecei a pegar essas sandálias e, antes de entregar, levar para casa da minha sogra, onde a gente embalava, né? Embalava num saquinho bonitinho com fitilho, onde eu botava o meu cartãozinho ali penduradinho, perfurava. Depois eu tive a ideia de: não, preciso de algo ainda mais diferente. Aí eu comecei a comprar aquelas pedrinhas de lantejoulazinha e colar na alça das sandálias. Então já tinha mais um diferencial, né? Eu já entregava embalada, eu já entregava com essa pedrinha, né? E claro, na precificação eu sempre colocava os custos desses a mais, né, vamos dizer. Então comecei a me destacar já com isso, porque aqui na cidade eu era o único que entregava as sandálias assim, já embaladinhas e com
esse detalhe da pedrinha no caso das sandálias femininas, né? Eu pegava sempre com meus clientes as numerações femininas e as masculinas, e aí nas femininas eu colocava essa pedrinha. E daí começou os pedidos a surgirem, né? Eu botava os cartãozinhos, então imagina, o cliente fazia 30, 40, 50 sandálias, ia todas elas com o meu cartãozinho, com o meu contato, meu e-mail, e aí começou a surgir uma demanda, e eu fui fazendo um extra bem bacana nesse período, enquanto dava o período de ser desligado da empresa, né? Que a empresa ia ser desfeita. Então, nesses 6 meses eu consegui fazer uma carteira de cliente bem legal, né? Eu ia entregar no final de semana, eu ia entregar à noite, eu deixava na casa da minha sogra me ajudava com a minha cunhada, com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, então a gente fazia um trabalho em mutirão ali, muitas vezes à noite, às vezes eu pegava encomendas grandes, então dava um certo trabalho. E aí foi assim que começou. E quando realmente eu de fato fui desligado da empresa no final do ano, eu fiz as contas e digo, ó, era um extra que agora vai passar a ser a minha renda principal. Então, ou eu foco para expandir o negócio, para faturar mais, né, até ver outros produtos também, ou eu vou procurar emprego e fazer outra coisa, né? Então, foi aí que eu comecei a pesquisar mais uma vez na internet, né, no Google. Fui lá, pesquisei sobre brindes, e nisso já vinha uma demanda perguntando outros produtos que eu fazia, né, além da sandália. E dentre eles estava o copo long drink, que é o copo que eu lancei, foi o primeiro produto que eu iniciei. E aí essa demanda já estava perguntando, né? Tem mais o que para formatura? Tem copo, tem taça, tem balde? E eu, não, só tenho sandália, porque até então eu estava na outra empresa, né? Trabalhando ainda, não tinha muito tempo. Mas aí, quando realmente, de fato, chegou o dia de ser desligado, eu digo, não, agora eu vou cair em campo. E eu comecei a pesquisar, vou olhar o que é esse tal desse copo long drink, quais são os modelos que tem, o que é que tem nesse copo que todo mundo pergunta tanto. E aí eu pesquisei, copo long drink, me vinha aí nos neons, que até então aqui na cidade eu fui o pioneiro a lançar. O pessoal trabalhava mais com branco, com preto. E aí eu cheguei com a cartela de cores incrível dos neons, mais de 15 cores eu trabalhava na época. E achei esses copos na internet, porém, como é que eu ia personalizar? Se eu não sabia nem para onde ir, não fazia a mínima ideia de como era uma personalização em serigrafia. Então, foi aí que eu digo, não, vou procurar como é que eu posso personalizar em adesivo, né? Já é um começo. Então, comecei a pesquisar e aí achei uma impressora que eu tenho até hoje, que é uma impressora muito boa da HP, que ela imprime em folha de adesivo, com o tono original, saía perfeito a impressão. Eu comprei aqueles adesivos transparentes e aí eu comecei a comercializar os copos adesivados, né? Adesivo transparente com artezinha colorida, na cor que o cliente queria. Então, comecei aos poucos, muita bolha no dedo, adesivando o copo, mas comecei a divulgar para os clientes. Estou trabalhando agora com copos, E aí comecei com os copos personalizados, e as sandálias eu continuava revendendo. E sempre na área da casa da minha sogra, na área da casa do meu pai, e fazendo as entregas para os clientes. E sempre fazendo isso nos horários ainda, até quando eu trabalhava na empresa, sempre à noite ou final de semana. E aí depois eu comecei a pensar, eu digo, eu preciso de um local para eu poder organizar minhas coisas, né, que eu estava bagunçando muito em casa, bagunçando muito na casa da minha sogra. E aí eu digo, qual vai ser esse local? Aí falei com meu pai, eu digo, pai, me ceda aí a área da sua casa para eu começar a armazenar as coisas aí, né? Ter um local para eu deixar, já que ele mora em casa, eu morava em apartamento, né? Também não ia incomodar na casa da minha sogra pedindo isso. Mas aí eu digo, não, eu vou deixar na casa do meu pai, na área, no cantinho. Comecei, né? Quando pegava as mercadorias para separar, eu já deixava lá, né? No cantinho, e ia fazendo as entregas. E aí veio a necessidade de quê? De personalizar os copos em pintura, que o público já estava cobrando também. Quando eu lancei os copos long drink em adesivo, o pessoal também automaticamente, com pouco tempo, começou já a cobrar. Você trabalha com eles pintados? Eu queria ele pintado, porque adesivo sai, adesivo com o tempo vai largar, o pessoal pode arrancar, enfim. E aí, mais uma vez, vai eu pesquisar. Vou pesquisar como que danado pinta copo, como é que é isso? Eu não fazia a mínima ideia, como muitos de vocês aqui que podem estar assistindo, que está iniciando, não sabe nem para onde ir. Hoje tem o YouTube, né, tem muito vídeo lá, mas na época que eu estava,
eu pesquisava, cansava de pesquisar, não achava nada, praticamente nada mesmo. Quando tinha era um outro falando só teoria, mas não tinha nada de prática. Eu digo, como é que pinta? Como é? Que mágica é essa? Então, eu comecei a pesquisar e nada, então eu digo, não, então eu vou ligar para as fábricas e vou perguntar como é que é esse processo, tentar clarear minha mente, porque até então para mim era uma coisa totalmente desconhecida. Como todo início, né, uma das principais dificuldades é o quê? Isso aqui, grana, dinheiro, capital para você iniciar seu negócio da forma que a gente deseja, né? Quem que não quer começar já com um ponto bonitinho para atender seus clientes, com vitrine, impressora, computador, telefone, ar-condicionado, cadeira, mesa, tudo isso a gente quer começar, porém nem sempre é possível. Então, não fui diferente, né? Para quem começa do zero como eu comecei, não foi diferente. Minha rescisão que eu recebi, paguei, me livrei logo, né, das contas maiores, que era cartão de crédito, parcela de carro, essas coisas, para não ficar com a cabeça muito focada em dívida. E o que me sobraram foi R$2.000. R$2.000 me sobraram. E eu digo, o que é que eu vou fazer com esses 2.000? E fazia conta e refazia. Eu digo, primeiro, que eu acho que foi uma das coisas primordiais, assim, foi que eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi investir em conhecimento, investir em algo que pudesse agregar para mim, que eu ia conseguir facilitar o meu processo, que foi fazer um curso de Photoshop e Illustrator, que é para mexer nas artes, né? Eu mesmo já fiz esse curso na intenção de que eu ia conseguir diminuir o prazo com o meu fornecedor das sandálias. Se eu conseguisse fazer a minha arte já do cliente, mandar para ele aprovar, já cortava um caminho, mandava para ele já pronto, só para ele personalizar, já para ele fabricar. E como eu estava começando a trabalhar com os produtos adesivados, eu tinha que ter ou alguém para fazer essas artes, ou eu mesmo. Então eu optei em fazer o curso para eu mesmo começar a fazer essas artes. Então eu fiz esse curso, né? Comecei eu mesmo a elaborar as próprias artes. Eu comecei a enviar para o cliente aprovava, mesmo já produzir. Então eu já comecei ali o processo a ficar mais enxuto, porque só dependia de mim ali. Então o que era terceirizado eu agilizava, que eram as sandálias, e os copos que eu estava fazendo, eu mesmo tinha o domínio ali já das artes, mandava para o cliente aprovou, personalizava, só ligava para ele para entregar. Então foi assim que começou. Então, mas como você começou com 2.000? Então, peguei os 2.000, paguei esse curso, foi a primeira coisa que eu fiz. Continuei terceirizando as sandálias, fazendo meus copos adesivados, né, com a impressora que eu também adquiri logo de início. Foi o meu primeiro investimento, foi esse, né, em máquina, vamos dizer assim, foi essa impressora. E eu comecei a fazer esse trabalho de copo, sandália. E aí, com a demanda precisando, vamos dizer assim, querendo os copos pintados, eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu encontrei uma empresa, né, aqui da região Nordeste mesmo, e eu conversei, negociei também com o pessoal, digo, eu quero terceirizar esses copos, né? Estou com uma demanda aí para copos pintados, personalizados de serigrafia, eu não sei para onde ir, eu não faço, eu quero terceirizar. Fechei um contrato com eles, e aí comecei também a terceirizar já os copos pintados em serigrafia, né? O primeiro pedido eu lembro como hoje, foi um pedido de 1.000 copos. Nossa, meu Deus do céu, eu fiquei tão feliz no mundo que nem sabia o que fazer de alegria. Porque até então só fazia 30 unidades, 20, e a gente queria 10, enfim, no adesivo. E aí chegou um pedido para uma festa aqui no interior aqui do meu estado, querendo 1.000 copos, e aí eu passei para esses caras, negociei prazo, fui para lá, fui para cá e consegui fechar. Então, e daí em diante começou. Os copos personalizados em pintura com serigrafia para formatura, para casamento, para aniversário de 15 anos, para as empresas. Eu comecei a oferecer para as empresas, né? Meu copo é pintado, não sai, não é adesivo, não arranca. Então eu já comecei um pouco a meio que deixar de lado os adesivados, porque eu já estava priorizando a venda do pintado, porque até então ele é de uma qualidade muito superior do que adesivo, óbvio, e a durabilidade, enfim. Então eu explicava tudo isso e começou a surgir essa demanda dos copos pintados e eu fui ficando curioso. Eu digo, como é que pinta esses copos? Como é que pinta? E fui procurando saber, ligava numa fábrica, ligava em outra, saber se tinha curso, se não tinha. Pesquisava no YouTube, muita informação dispersa, ninguém falava nada com nada, era muita coisa, muita enrolação e também não tinha esses cursos online que tem hoje, né? Por isso que eu digo, você que está tendo a oportunidade aqui de estar aqui nesse curso, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade quando eu comecei, de ter um curso com as informações que
você vai ter aqui, porque eu teria cortado um caminho imenso da informação aqui que eu vim, que eu vou fornecer a vocês, que eu vim conseguir agora, depois de 7 anos de luta, e vocês já vão receber essa informação, já vão aprender o processo, vai cortar muito caminho, vão economizar tempo, dinheiro e muita paciência, muita dor de cabeça que eu tive e que vocês praticamente não vão ter. Então, eu peguei e comecei a pesquisar, não achava nada com nada, e aí foi que eu viajei para São Paulo, para uma feira, né? Uma feira, eu participei de uma feira lá, fui prestando atenção em tudo, fui perguntando, fui coletando informação aqui, uma ali, outra aqui, foi aí que eu digo, não, vou tentar, vou fazer, vou tentar pintar, não sei ainda como, mas eu vou comprar os insumos e vou me arriscar. E aí fui para a área da casa do meu pai, comprei a máquina, é uma máquina manual, comprei tinta, comprei a tela, comprei todos os insumos que vocês vão ver aqui no decorrer do curso, que é necessário para fazer o processo, meio que sem saber nada, sem saber nada, e fui coletando informação, ligava para uma fábrica, ligava para outra, perguntava para um técnico, para outro, ligava para a empresa de uma fábrica de tinta, pegava um pedaço de uma informação, ligava para outra, e fui juntando e fui executando o processo por mim mesmo. Errei muito mesmo, madrugadas na área da casa do meu pai, sujando tudo, tacava copo na parede, era querendo desistir a todo momento, mas quando as coisas começaram, quando eu comecei a entender um pouquinho, que eu comecei a ver que dava certo, o primeiro pedido quando eu consegui pintar, o primeiro copo de teste quando eu consegui pintar depois de ter perdido uns 300, 400 copos, foi uma alegria, eu pulei tanto que ele saiu, que é isso, rapaz, que foi? Eu consegui pintar o primeiro copo. Então foi uma alegria muito grande, eu nunca esqueço desse momento. E meu pai, graças a Deus, porque eu não aguentava mais você aqui estressado. Eu digo, não, mas é assim mesmo, aprender sozinho é dor de cabeça mesmo. E aí, comecei a executar o processo todo dia, fui treinando. Quando eu vi que eu já estava conseguindo personalizar ali meus primeiros copos, né? Eu digo, agora eu vou pegar um pedidozinho para valer mesmo assim, né? Numa semana que eu tinha 5 pedidos de copos, em vez de eu mandar todos para a fábrica personalizar e me mandar já pronto, eu mandava 4 e ficava com 1. Fazia o pedido daqueles copos, né, fornecedor, e pintava esse. À noite eu ia lá, pintava um pedido. Eu digo, ó, consegui. Próxima semana, em vez de mandar todos, eu já comecei a dividir, né? Meio que de 5 eu mandava 3, ficava com 2 para eu personalizar. E fui dividindo, os pedidos foram aumentando. E aí chegou uma hora que eu comecei a ver que dava para eu personalizar, dava para eu fazer a minha produção, né? Não mais sozinho, porque quem está trabalhando aí com copo, ou quem vai trabalhar, perde-se muito tempo ali, tirando o saquinho do copo, botando de volta, processo de embalagem, às vezes demora mais do que a própria personalização. Então, eu na área da casa do meu pai já cheguei, contratei uma pessoa para me ajudar nessa parte. E aí comecei era pintando, né? E com o fone de ouvido aqui, atendendo ligação, o WhatsApp entre um pedido e outro ia atendendo, né? Naquele sufoco. E aí o número de caixas na área da casa do meu pai foi aumentando, né? Porque eu fui começando a pegar pedidos e eu digo, não, eu mesmo vou pintar. E comecei a ocupar um espaço já maior do que o que a gente tinha determinado lá. E ele, daqui a pouco vai ocupar a área toda, tal. Eu digo, não, peraí, quando as coisas dão uma melhoradinha, se o movimento permanecer, eu já vejo um lugarzinho para eu ir, que a gente precisa do nosso cantinho, né? E serigrafia, queira ou não queira, ocupa muito espaço, tem várias etapas e a gente precisa dos espaços para a gente trabalhar com eficiência. E aí, os pedidos começaram a aumentar, e depois de uns 3, 4 meses, eu já não estava mais mandando pedido para essa fábrica, eu já estava produzindo 100% as encomendas que eu tinha. Então, como eu falei com esse rapaz que estava me ajudando, já agilizou muito o processo, que ele já embalava, ele desembalava, eu só estava ali pintando, hora de revelar as telas ele ia comigo, eu ensinei a ele também, então começou tudo assim. E aí, como a demanda, como eu comecei a produzir 100% minha produção independente, o número de volumes de caixas começou a aumentar na área da casa do meu pai. Até que um dia ele chegou do trabalho, a transportadora tinha chegado entregue à tarde, uma nota lá que tinha os pedidos grandes, e aí, como eu estava lá na correria, né, pintando e tal, eu disse, não, deixa aí, joga aí que depois eu arrumo. E aí eles jogaram as caixas no meio assim, da área,
E quando meu pai chegou, tava lá, ele não podia estacionar o carro. Ele disse, e agora? Como é que vai fazer aqui? Tem uma vaguinha não pro meu carro? E aí naquele momento foi que eu percebi que eu digo, não, eu tenho que ter meu cantinho agora, eu já estou ocupando muito espaço, né? Já não está dando mais aqui para eu trabalhar, né? Preciso ter meu cantinho. Aí aluguei, né? Vim em busca de um ponto aqui próximo, eu tinha na minha cabeça e também porque no início era o meu público-alvo, era formatura, né? Principalmente formaturas, e eu digo, não, eu tenho que ficar perto de uma faculdade. E aí eu fui atrás de um ponto próximas das faculdades daqui, da cidade, até que eu encontrei uma salinha bem pequenininha numa galeria. E aí eu fiquei, mas como é que eu vou produzir aqui? Se nessa salinha não dá para produzir, não tem como. Então, falei com meu pai, digo, pai, eu vou alugar um ponto, mas mais para atendimento, tá? E por enquanto eu vou ficar produzindo aqui, mas eu vou organizar aqui de uma forma e dentro de um mês eu arrumo um cantinho para eu ir com a minha produção. E aí aluguei esse ponto aqui na galeria, que também era uma necessidade porque o meu público começou a perguntar onde é que eu posso ver os produtos pessoalmente, onde é a sua loja? Eu, não, só não tenho loja ainda não, mas então às vezes o pessoal ficava meio desconfiado, né? Tipo, não tem loja, não tem um ponto, eu não posso ver, como é que eu vou confiar nesse cara em fazer um pagamento de uma coisa que eu não tenho garantia nenhuma, né? Eu era novo, né, no mercado, quase ninguém me conhecia, então aluguei esse ponto aqui próximo da faculdade que eu consegui. Na época eu fiquei com medo muito grande, porque na época era R$ 400 o aluguel. Eu digo, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Como é que vai ser? Alugo, não alugo? Eu digo, não, mas preciso porque eu preciso ter um local fixo para passar credibilidade, para que as pessoas venham conhecer o meu produto, venham conhecer quem é o macarrão, enfim. E aluguei esse ponto, né, na galeria, não ficava na frente da rua, ficava mais no fundo. E aí eu comecei a divulgar. Tem um ponto físico, sim. E aí comecei a ter que passar o dia no escritório, né, para receber as pessoas, e à noite era que eu ia para casa do meu pai produzir. Sendo que isso começou a ficar muito cansativo, porque você passar o dia inteiro na loja, né, ou fazendo as artes, recebendo um cliente, recebendo outro, enviando arte, recebendo aprovação, imprimindo as artes, e à noite você ainda tem que produzir, né, todos os pedidos, para não sabe nem que hora sair, então estava ficando muito cansativo. Foi aí que eu digo, não, estou precisando de uma pessoa para ficar fazendo o atendimento, enquanto eu vou ficar na minha produção em horário integral. Então, comecei a ver essa necessidade e chamei a minha irmã. Minha irmã estava, na época estava, assim, estudava, se não me engano, não lembro bem, mas ela estava com horário livre. Eu digo, quer vir trabalhar aqui? Oxe, quero sim. Aí veio, eu já deixava ela durante o dia, ia para casa do meu pai, o meu ajudante, já repare só, no iníciozinho, em menos de 6 meses eu já estava com 2 pessoas me ajudando, assim, 2 colaboradores. Então, as coisas começaram a evoluir, eu ia para casa do meu pai, era num bairro aqui mais ou menos, dava uns 15 minutos de carro, 10, 15 minutos, dependendo do trânsito, então eu ia, passava o dia lá, produzia o que tinha para produzir, depois vinha para a loja, para ficar também atendendo os clientes, agilizando outras coisas, e assim o negócio foi andando. Na hora do almoço, quando eu estava aqui, eu muitas vezes troquei a hora do almoço para ficar panfletando na esquina aqui. Eu imprimia na minha própria impressora, eu fazia a minha arte, eu imprimia num papelzinho cochê mais grossinho, e eu mesmo ficava divulgando na hora do almoço, panfletando, que era, não me engano, 1 hora da tarde, se ainda for 1h15, que era o horário da aula. Era um fluxo muito grande de alunos passando, então eu ficava ali panfletando, digo, loja de brindes aqui, loja nova de brindes, vem aqui na galeria se precisar, tem o telefone. Então eu troquei muitos dias meu horário de almoço para estar panfletando, divulgando a minha empresa, né? Não tinha essa era do marketing digital hoje que você alcança um número muito grande de pessoas através do Instagram, do Facebook, da internet. Então era no boca a boca e na panfletagem mesmo. Então comecei a fazer isso, comecei a ver já um outro ponto, né, para poder deslocar minha produção. Aluguei uma casa próximo da casa do meu pai, fiz minha produção lá por um tempo. Depois eu vi que a logística não dava certo de estar trazendo copo, leva copo, traz pedido. Chegava cliente na loja, o pedido estava lá ainda, eu tinha que vir nas carreiras trazer. Então comecei a ver, eu digo, não, minha produção tem que ficar perto. Desocupei a casa do meu pai. Essa casa que eu aluguei próximo, que era próximo da dele, também não deu certo. Eu tive que arrumar um ponto aqui, próximo da minha loja. Eu digo, não, minha produção e minha loja tem que estar junta. Não dá para ser assim. No máximo na mesma rua, mas para estar em outro bairro, se deslocando, não dá, a logística não permite. Então,
consegui alugar uma casa vizinho à minha loja, ao meu escritório que eu estava. Então aluguei uma casa vizinho e aí passou a ser a minha produção. Aí as coisas começaram a fluir melhor, porque aí eu produzia, só era 2, 3 pontos depois, já deixava lá na loja. A caixinha bonitinha lá, o cliente só ia lá buscar, minha irmã ligava, ó, tá pronto o seu pedido. Ia lá, buscava e comecei a fazer isso. Produção, descia, deixava lá. Descia, eu falo porque era uma casa de primeiro andar, tá, gente? Descia, pessoal, deixava lá. E comecei a ter já o meu pontinho físico, tanto de atendimento como de produção. Então foi assim que tudo começou. Muita gente vai se identificar aí, mas é super normal. Como eu disse, é o desejo de todo mundo é começar já com a estrutura, né? Estrutura própria, estrutura montada já, mas nem sempre isso vai ser possível. Então tem que começar da forma que a gente pode mesmo, com o que a gente tem. Eu comecei revendendo só com o telefone, depois eu fui para a área da casa do meu pai, depois eu aluguei um escritório, depois eu aluguei um ponto para minha produção e hoje eu estou aqui, né? Um ponto que atende muito bem. Hoje eu tenho 4, 5 máquinas, né? Personalizando produtos e cheguei a ter 11 colaboradores, né? Hoje, no momento desse curso, eu tenho 7, devido à pandemia, acabou que a gente teve que fazer uns ajustes, mas tudo foi crescendo de forma, vamos dizer assim, como é que pode, de forma sólida. Eu não cheguei já, eu quero começar com 3, preciso de 3 pessoas para me ajudar, preciso de 4. Precisar a gente precisa, mas não pode, né? No começo a gente tem que ser cauteloso, tem que ver a viabilidade do negócio. Então, eu mesmo que fazia o atendimento, eu mesmo que fazia a arte, né? Como eu disse, eu fiz o curso, eu mesmo que fazia a produção e a primeira coisa que eu terceirizei foi o atendimento, porque eu digo, não, ou eu foco na produção ou eu foco no atendimento. É mais fácil eu arrumar alguém para atender e eu ficar na produção, como eu já tenho domínio, do que eu arrumar alguém que faça a minha produção e eu ficar atendendo. Então eu tive que fazer essa escolha diante daquela circunstância. E é isso, galera. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, minha empresa há 7 anos no mercado, né? Agora a gente estou gravando aqui em setembro de 2021, que é o exato momento aqui dessa gravação desse vídeo. Estou com 7 anos aí de empresa e o que eu queria dizer para vocês é que não espere as condições perfeitas, não espere o momento ideal, o local ideal. Isso não existe. O que existe é você acreditar no seu projeto. Se você tem um produto, se você tem um projeto em mente, que você acredita nele, vai em frente. Só quem precisa acreditar nele é você. Não espere que as pessoas te apoiem, que as pessoas digam que é um projeto genial, que você vai ganhar muito dinheiro, que vai dar tudo certo. Não espere isso de ninguém. Às vezes a gente tem que fechar os ouvidos até para as pessoas mais próximas da gente, tá? Se tiverem a seu favor, ótimo, mas também se forem contra, não dê ouvidos. Eu acho que assim, o mais importante é você nem dar ouvido, porque além de eu não dei ouvido a muita gente porque eu nem falava meus projetos. Eu fiz meu projeto caladinho, fui fui crescendo. Quando o pessoal veio ver que eu estava trabalhando com isso, muita gente próxima a mim nem sabia, já foi ver, eu já estava assim, como eu fui o pioneiro em Alagoas, como eu disse no início do vídeo, em copos, então começou a se espalhar nas festas. O pessoal chama o macarrão, é o macarrão que faz esses copos, eu nem sabia, então eu fui fazendo caladinho ali, né? Muita gente até mesmo da família, os amigos mais próximos, oxe, isso, e tu vai ganhar dinheiro com isso, e isso dá dinheiro, rapaz, negócio desses copos. Dentro de casa também, meus avós, eu morava com meus avós, e eles, oxe, deixa de brincar, rapaz, com esses negócios, vai procurar um emprego. Eu procurei emprego também, só que não consegui. E também eu vi que eu me identificava, eu digo, não, se eu acredito no projeto, eu acredito no produto, eu sei que vai ser sucesso, eu vou em frente. E vou terminar com essa frase, que foi uma frase que fez muito sentido e faz muito sentido para muita gente, e fez para mim, que é: tudo que um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite nele. E é o que eu falei agora há pouco, se você acredita, você consegue.